turma que já vazou, né? Isso é louco, que eu vou encarar Excel, ainda não tem edital, nem sei se vai cair aquilo, tá? Mas é a aula 2, né? Continuação do que foi visto ontem. A gente trabalhou, né, com aquela coisa básica, né? Os operadores aritméticos, os operadores lógicos, os operadores que separam intervalos de células, né? A questão de nomear intervalos de células, né? Dar nome para esses intervalos, filtro, né? Alça de preenchimento. Vocês lembram de tudo isso, né? Sim, então se eu perguntar, tá tranquilo. Ah, mais ou menos, né? Mas vamos dar sequência hoje. Vamos iniciar a nossa aula falando sobre as referências. A gente já sabe que uma referência é um endereço de célula. Tá? É um endereço constituído de letra e número. Letra corresponde ao quê? Salvou o dia. E número? A linha. Né? Então, isso são conhecidos como referências. Por quê? Porque eu uso nas fórmulas esses endereços. Então, eles são referências. Estou me referindo ao endereço x, y, z lá nas fórmulas. Essas referências, por padrão, elas são referências relativas. Padrão. Isso aqui é A1. Coluna A, linha 1. Tá? Isso aqui é conhecido como referência relativa. O mesmo A1, o mesmo endereço, eu posso escrever ele de forma diferente. E daí vai ter cifrão na frente da coluna, na frente da linha. E aí é conhecido como referência absoluta. E também existem as referências mistas, porque é a conjunção das duas acima. Uma parte é relativa e outra parte é absoluta. Por isso é mista. Então essas são as maneiras que nós temos de informar o Excel como serão tratados as minhas fórmulas somente quando copiar. Então, quando é que eu me preocupo como está escrita a referência? Eu me preocupo quando eu for copiar uma fórmula. O resto não nos interessa. Vai copiar uma fórmula, tem que olhar como ela está escrita, se é relativa, absoluta ou mista. E existem regras, né? E a regra da referência relativa é a seguinte: ao copiar uma fórmula escrita com referência relativa, haverá alteração em linhas e ou colunas, dependendo do destino da cópia. Então, a regra é: ao copiar uma fórmula com referências relativas, haverá alteração em colunas e ou linhas, dependendo do destino da cópia. Então, quando eu for copiar uma fórmula e ela for relativa aos seus endereços de células, ela sofrerá alteração em linha ou em coluna, dependendo do destino da cópia. Então, por exemplo, meu carro está afogado hoje. Estou tentando ligar aqui e não liga. Mas pegar o que é que corre, né? Não, mas eu vou explicar. Ah, tu não conseguiu copiar. Então, a regra da referência relativa é: ao copiar uma fórmula
com referência relativa, haverá alteração em linhas e ou colunas, conforme o destino da cópia. Então, olha só, a gente tem uma planilha aqui, a gente até viu ela ontem na questão da formatação condicional, tá? É aquilo de definir uma regra para formatar partes da planilha ou toda ela. Vocês lembram disso, né? Afinal de contas, não faz muito tempo, né? Fazem só 24 horas, tá? Aí não dá para esquecer. Então, nós temos uma planilha aqui de receitas e despesas mês a mês. Então, mês de janeiro, fevereiro, março e assim por diante, eu tenho lá o que eu recebi, o que eu gastei. E isso será, no total, igual para todos os meses. Vai ser igual. O que é igual? A fórmula será a mesma. Então, para que eu não tenha que repetir a mesma fórmula, eu uso as referências relativas. E elas já são o padrão, porque são as mais usadas. Porque na maioria das vezes eu preciso repetir a fórmula e só quero que mude o endereço. Se vocês lembrarem, ontem quando eu mostrei os testes lógicos com a fórmula C, eu não precisei digitar para as outras médias de aluno tudo de novo, eu só copiei, usei a alça para copiar. Vocês lembram disso? Ele foi mudando. Como eu vim descendo, ele foi mudando só a linha, manteve a mesma coluna, sempre olhando a mesma coluna e mudando só a linha. Quando eu copio na mesma linha, ele vai mudando só a coluna e mantendo as linhas originais. Então, por isso que a gente diz, pode haver alteração em linha e ou coluna, dependendo do destino. Se eu mudar linha e coluna, vai mudar linha e coluna. Se eu mudar só a coluna, vai mudar só as colunas, as linhas permanecerão as mesmas. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Eu digo assim, igual soma, e vou lá e seleciono que eu posso fazer isso, tá? Ao invés de ficar digitando o endereço de célula, eu posso usar o mouse, tá? Eu pressionar o Shift é sequencial. Eu quero células que não estão juntas, eu uso o CTRL e vou clicando nelas. Aí ele vai colocando já dentro de parênteses os endereços para mim. Então eu estou dizendo, pega o que tem em receita, que está na F3, F linha 3, e soma com o que está na linha 4 também da coluna F. Como ele tem subtração ali na despesa, ele sabe que ele tem que subtrair aquele valor. Ele vai me dar o resultado aqui. Que tipo de referência é essa aqui? É relativa. Olha o A1 lá. Olha o A1 lá. Referência relativa. Não tem cifrão em lugar nenhum. E a regra diz o seguinte: ao copiarmos uma fórmula com referência relativa, terá alteração em linhas e ou colunas, dependendo do destino da cópia. Então, quando eu copiar isso aqui para o lado, na mesma linha, ele vai alterando só a coluna, mas vai manter sempre a 3 e 4. Linha 3 e 4 serão mantidas. Olha só, dá o Enter aqui, alça de preenchimento, copiar, funciona? Se eu usar a alça de preenchimento, eu posso copiar? Sim. Nós vimos isso ontem, né? Copiar, criar listas, fazer progressões aritméticas. Foi nessa aula que eu dei isso? Sim. Não, porque senão vamos embora, né? E se vocês não lembrarem disso, é uma coisa importante, tá? É uma das coisas da alça de preenchimento. Copiar. Para eu não ter que ficar copia e cola, copia e cola, copia e cola. Eu pego a alça e arrasto assim, Eu estou copiando. O que eu estou copiando? A fórmula. Eu não estou copiando 1610.
Porque o que está escrito aqui não é 1610. O que está escrito aqui? Igual, soma, entre parênteses. Muito bom, o que está escrito é isso aqui. Não importa. Vai permanecer sempre igual soma F3, F4? Tá? Os conteúdos podem mudar. Tá? Os valores podem mudar. Então quando eu copiei isso aqui, ó. O F3 e F4 são as linhas? Sim, linha F3 e F4. Tá? Então mandando somar aqui as duas. Aí, linha F3 e linha F4. Quando eu copiar, eu vou copiar a fórmula. Não o 1610, estou copiando a fórmula. E aí, como é referência relativa, quando ele mudar para o lado, ele vai olhar o que? G3 e G4. Quando eu copiar para cá, H3, H4. Quando eu copiar para cá, I3, E4. Ele vai manter as mesmas linhas, porque eu me mantive na mesma linha. Aqui. Continuei na mesma linha. Então ele vai mudando ali, né? Ele vai fazendo alteração, ó, de F3 para G3, G4 e assim sucessivamente. Mas ele mantém a fórmula, que é o que mais importa. Eu não precisar perder tempo, ou ter que escrever tudo em cada uma delas, igual soma, blá, blá, blá. Eu quero a mesma coisa, vai produzir o mesmo resultado, não em valor, tá? Mas sim será a mesma sintaxe, tá? Da mesma forma que eu escrevi aqui, eu quero que seja feito aqui. Então, aqui eu só mudei coluna, então ele mantém as linhas, tá? Tem momentos que eu vou mudar também linhas, tá? E a regra da absoluta qual é? Não muda nada. Congela o endereço, tá? Então, quando tem cifrão na frente, congela o endereço. Ou seja, ele não permite que mude, independente para onde tu copiar aquilo. E é só quando copia, pois não? Sempre que tu selecionar uma célula, aparece a fórmula aplicada nela lá em cima. Sim. Sim, falei que ontem aqui, né, que é uma das pegadinhas, né? Uma das pegadinhas, o cara vai lá e bota na prova lá. Podemos afirmar que na célula F5 o que foi escrito é 1610. Os desenganados, né, que não se prepararam vão cair. É claro que é, mas ó, está escrito e é exibido lá em cima. Não, o que realmente tem na célula. Porque se mudar o valor ali, já era o 1610, não? Eu vou lá, ó, vou mudar aqui, vou pôr 2500. O 1610 já era. Já era. No entanto, F3, F4 para ser somado permanece. Tá? Permanece. Então, na relativa terá mudança. Em linha ou coluna, dependendo do destino. Tá? Se eu pegar aqui agora e mudar isso, ó, quer ver? Eu vou pegar lá e vou copiar. Vou copiar assim para vocês enxergarem. Copiar, vou para o destino e mando colar. Ó, colei. Lá na mesma coluna, na F9. Por que deu 0? Porque é referência relativa. E como é que ele se comporta aqui? Como é que eu vou saber? Não existe mágica. Não tem mágica. Se cai numa prova assim de resultado, ou o que ele fará lá em F9, não tem mágica. Eu olho lá, onde é que está o destino? Está aqui. O que lá, a origem, perdão. A origem está aqui. O destino está lá. O que diz na origem? Soma o que? Duas células imediatamente acima. Ele está dizendo assim, ó, soma duas células imediatamente acima. Quando ele for lá para o destino, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai mandar somar as duas células
imediatamente acima. Ele mantém a mesma posição. Se dissesse lá, soma 10 à esquerda, para onde eu copiar, ele vai somar 10 à esquerda. Então não tem mágica, porque senão não teria como colocar isso numa prova, né? Não teria como, porque existe a lógica. A lógica é a seguinte, vai seguir a mesma coisa da origem. Se na origem dizer assim, soma 2 imediatamente acima, aqui ele vai manter o mesmo padrão. Soma as 2 imediatamente acima. Por isso quando a gente copia aqui, ó, soma as 2 acima. Soma as 2 acima. Para onde eu levar será assim. Soma as 2 acima. Isso nas referências relativas. Se for referência absoluta, não há alteração nenhuma. Então, por exemplo, a tecla F4, ela permite, tecla F4, permite alternar entre as referências. Então eu faço assim, ó, F4, ó, e ele alterna entre absoluta, relativa, mista. Então, para eu não perder tempo, eu vou lá, abro a edição e escolho agora absoluta. A regra da absoluta diz o que? Não haverá alteração. Ponto, é a mais simples de todas. Não tem mudança nenhuma. Ou seja, permanecerá o mesmo endereço. Ele não deixa mudar. Então, muitas vezes a gente quer copiar para algum lugar, reproduzir aquilo em algum outro endereço de célula, então eu uso o cifrão para congelar, fixar aquele endereço, não permitir que ele altere. Então nesse caso aqui, ó, o que ele está olhando? F3 e F4. Ó, vai olhar o que? F3 e F4. Aí não importa. Por exemplo, se eu quero reproduzir esse conteúdo, copiar, colar. Quero reproduzir esse conteúdo em outro lugar. Então eu vou ter que congelar. Tá? Não é só congelar, né? Porque para repetir o conteúdo, porque eu posso lá editar, né? A questão toda é, se mudar qualquer coisa aqui, se alterar qualquer coisa ali, vai alterar lá. Vai alterar onde está a cópia. Então ele fica sempre olhando para aquele endereço. Tá? Ele fica sempre olhando. Não é o caso aqui, não é isso que a gente quer, né? Nessa planilha aqui, não é isso, né? Ela tem que nos dar os resultados lá corretos. Tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, quando tem mista? Quando tem mista, muda uma coisa ou outra. Qual é que não muda na mista? Aqui tem cifrão. Tá? É melhor pensar assim. E a gente olha ali, mas poderia ser qualquer outro endereço. Eu usei o exemplo de A1, tá? Usei o exemplo de A1 para demonstrar para vocês. Mas onde tem cifrão na frente, congela, não deixa alterar. Isso aí a gente nunca pega de primeira. Tá? Que nem carro, a álcool no inverno. Tá? Sempre tem que dar uma afogada no motor lá para ele, né, pegar. Muitas vezes vai ter que pegar no tranco. Mas a gente nunca pega de cara isso, tá? Ninguém. Sempre, mas nós precisamos é ter o conhecimento da regra. Precisamos ter o conhecimento da regra. Queria falar? Eu queria fazer uma pergunta, porque ficou em uma Queria? Então tá. Não quer mais. Tá, nesse caso aí, nesse exemplo, tá? Tu segue uma lógica de somar as duas casas, tem duas informações. As duas células Isso. imediatamente acima. Se num caso, por exemplo, de folha de pagamento, chega lá em dezembro tem uma terceira informação, tu chega lá em dezembro, tu tem que mudar a fórmula para fazer 3 elementos. Né? Sim. Vai ter Se que tu mudar. só puxar, ele vai somar só 2. Nesse caso, sim. Tem que cuidar Vai disso, ter que né? mudar. Tem que mudar. Se entrou uma outra informação, vou ter que adicionar ela. Tá? Terei que adicionar. Então, por exemplo, ó, vamos dar uma olhada aqui. Numa planilha assim, que cobram. Tá? Quando cai
por exemplo, antigamente se falava em BR Office, Open Office, e BR Office e Open Office acabaram, não existem mais, tá? Tudo virou um LibreOffice. Eu queria tanto ter o Excel, eu posso ter o Calc, tá? O Calc do LibreOffice, que é gratuito, eu vou lá e baixo ele. Mas eu não tenho computador. Tem sim, tem um computador no bolso. Não? Tu pode ir lá e pegar planilhas Google. Não? Que é a mesma coisa, não muda. Só que eu vou usar planilhas Google. Não? Que está aí no telefone de vocês. É que a gente não usa. Vai lá, abre lá tua conta no Google. Não? Tu vai estar sempre logado mesmo no teu telefone. Vai lá no Google, vai lá em Drive e lá tu vai ter o Google Docs lá e sendo um deles a planilhas. Né? Quando a gente quer fazer alguma tabela, usando planilha, praticar fórmulas, enfim, eu tenho. Tá? É que a gente não explora. Estou falando aqui porque o Excel e o Calc é a mesma coisa, não vai mudar. Tá? Assim como planilhas lá, Google, vai mudar. Qualquer fórmula que vocês aprendem aqui, as regras da matemática, alça de preenchimento, criar listas, fazer progressão, é tudo igual. Formatação condicional, é tudo igual. Não muda. Tá? É tudo igual. Aqui diz o seguinte, uma planilha do Excel ou do Calc apresenta os seguintes dados. Quando a gente encontra isso e não tem a planilha, a primeira coisa que a gente faz é desenhar a planilha. Tá? A gente desenha a planilha. Só que é uma planilha pequena, né? Parece ser, mas eu tenho que desenhar ela para colocar as informações nos lugares certos. Como está aqui. Ó. Aqui foi eu que reproduzi, para facilitar. Tá? Eu não coloquei as linhas aqui, né? A linha 1, 2, 3 e 4. Linha 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou pegar os valores lá e vou colocar nos lugares. Ah, porque senão tem que ficar tudo olhando aqui, aí eu desisto, vai desistir da questão. Né? Então, desenha a planilha, se ela não existir, e coloca os valores nas respectivas células, nos endereços de células. Né? Então ele diz assim, B3, aí eu vou lá na planilha que vai ser mais fácil olhar B3, coluna B, linha 3. Contém a seguinte fórmula, igual a 1 vezes B1 menos A2 vezes B2, que dá 18. Ele já diz aqui o resultado, dá 18. Nossa fórmula aqui, quando ela é escrita aqui em B3, ela dá o resultado de 18. Deu o resultado de 18, então ela está me dando o resultado. Que foi copiada para a célula D4, e quer saber o resultado em D4 como ficará. Então, ela foi copiada lá de B3 para D4. Ele quer saber como fica o resultado lá. Isso aqui é uma coisa interessante, sabe? Quando a gente tem esse contato assim, nós temos que fazer como o Jack, um estripador. Tá? Esse tipo de questão, eu não posso querer fazer ela. Tá? Muita gente vai chegar lá e vai ficar lá olhando, não vai fazer. Né? Vai lá fazer o de boniteza lá mesmo, escolhido por você, e larga a questão de mão. Né? Então a gente tem que usar técnica aqui para resolver esse tipo de questão. É o seguinte, o copiar significa eu levar de um lugar para outro. Tá? Isso significa, eu tenho que pegar isso aqui, ó, que está aqui, que produziu o resultado 18 e copiar para cá. Então eu vou copiar como? Partes, mas tudo são endereços de células, são tudo endereços. Então eu vou pegar assim, eu vou levar o A1 para lá. O A1, que tipo de referência é? Absoluta. Qual é a regra da absoluta? Não muda, não altera. Então vai continuar lá na D, A1, que tem um valor igual ao que? 6. Eu já fiz 25% da prova, da questão.
que é 6? B1, porque A1 é 6, Ah, tá. né? Ó, A1 igual a 6. Quer que eu vá embora, né? Não, não. Ah, tá. É. Então, ó, B1 que tipo de referência é? Mista. Qual é a absoluta? A coluna ou a linha? Coluna. A coluna. Então a coluna permanece a B, a mesma. D. A linha é 1. A linha, aliás, o 1 é relativa. Tá? Ó, linha 1 é relativa. Da linha 3 para 4, quantas eu desço? Eu desci quantas linhas aqui? Uma. Se aqui era 1, vira o quê? Olha a lógica. O que o óbvio diz para vocês? 2. Desceu uma linha, muda uma linha. Desceu 2, vai mudar 2. Não tem mágica. Lembrem-se, não tem mágica. É lógica. Tá? Se é 1, vai virar 2 se eu desci uma linha. Então ficará o que aqui? B2 que tem quanto? 4. Ó, eu quero que vocês acompanhem. Se vocês não acompanharem, eu vou ficar aqui. Eu já sei. Quero que vocês saibam. Tá? Então, eu vou lá, vou olhar. Quanto eu tenho em B2 mesmo? 4. 6 vezes 4 dá quanto? Não vou esperar mais. 6 vezes 4, né? 6 vezes 4 a gente sabe quanto é. Então eu já tenho 50% da questão pronta. Eu não me preocupo em multiplicar ainda, nem subtrair. Me preocupo em levar para lá. Tá? Que tipo de referência é o A2? Mista. Qual é a que não vai mudar? A coluna ou a linha? De novo, olha de novo. O que não vai mudar? A linha. Então eu já posso pôr lá, ó, que vai ser 2. Vai ser a linha 2. Tá? Vai ser a linha 2. Coluna A, estou mudando coluna, estou. Assim como estou mudando linha. Então vai mudar a coluna A. Essa fórmula aqui, a origem dela está onde? Em que coluna? Na B. Ó, está na B. É onde ela foi escrita. Tá? Lembre-se, mesma posição da origem. Mesma posição da origem. Onde está a coluna A aqui em relação a B? Está onde? A primeira à esquerda. A primeira coluna à esquerda. Onde está A posição dela em relação a B? A primeira coluna à esquerda. Quando eu vier para D, o que ele vai olhar? E qual é a primeira coluna à esquerda? A C. Então vai ficar aqui, ó, C2. Quanto tem de C2? 4. B2 é toda o quê? Que tipo de referência? Relativa. Onde é que está B2 em relação à fórmula original? Onde é que está B2? A fórmula original está aqui, né? Onde é que está B2? Onde está B2? Uma acima. Ó, B2 está aqui, ó. Uma acima. Ele está mandando o que aqui? Executar alguma coisa com a célula imediatamente acima. Quando eu vier para cá, o que ele vai olhar? No lugar do B2? Uma acima. Ó, uma acima quer D o quê? D3. Quanto tem D3? Agora eu tenho o seguinte. 24 menos 8 dá quanto? Qual é a alternativa aqui? C. C. Ó, C. Que é isso que ele quer saber na questão. Tá? Então, quando a gente se depara com questões assim, nós temos que fazer esse exercício de levar por partes.
para o destino. Isso aqui é uma questão difícil, tá? Porque normalmente é assim, uma cópia para o lado, uma cópia para baixo, tá? Então eu tenho que prestar atenção assim, como foi escrito. É absoluta, não vai mudar. É mista, vai mudar uma coisa ou outra. Neste caso aqui só ia mudar a linha, de 1 passar para 2. B continuaria igual. Aqui muda A, mas eu olho assim, onde é que está o A? A é a primeira coluna da esquerda. Então para onde eu for, será a primeira coluna da esquerda. Se fosse lá para E, seria D. Se fosse para F, seria E. Porque ele vai manter a mesma posição. E aí fica fácil, quando a gente consegue visualizar isso, entender isso. Fica fácil. Essa questão, essa aí é a ou é a? A questão que Essa aqui. não, a resposta é assim. Ah, essa. 24 lá, ó. 24 menos 8. Ah, 24 menos 8 lá. Ah, aqui tem uma outra questão. E essa já tinha planilha, tá? Essa já tinha planilha. Não empurrei que eu choro. Essa já tinha planilha. Mas ele fala o seguinte: os produtos da coluna C, aí eu vou lá olhar a C. Coluna C foram obtidos pela aplicação da fórmula A2 vezes B2, copiada de C2 para C3 e C4. Então a gente vai lá e olha e tem o seguinte: eu escrevi aqui A2 vezes B2. É o que foi feito aqui. E deu 6. Resultado 6. Tá? E foi copiado isso aqui para cá e para cá. Então, copiou de C2 para C3 e C4. Então o cara pegou aqui, copiou para cá e para cá. Tanto no Excel quanto no Calc, utilizando o mesmo procedimento para a coluna D, mesma coisa aqui, ó, na D. Os produtos exibidos em D2, D3 e D4 foram obtidos pela fórmula de D2 igual a... Ele quer saber como foi escrito aqui, ó, e depois copiado para D3 e D4. Uma fórmula mista? Ah, então... Oi? Foi uma fórmula mista? Não entendi, perdão. Foi uma fórmula mista? Sim, vai ser. Vai ser. Ah, então, ele quer saber como eu escrevi aqui, que eu copiei para cá e deu diferente disso, ó. É a mesma coisa, é A2 vezes B2. Deu diferença. Né? Aqui o que o cara fez? Né? Ele fez assim, ó. Ele pegou e escreveu aqui, igual a 2 vezes B2. Uma fórmula lá que deu 6. Depois ele pegou e copiou para as outras duas células. Deu 0. Por quê? Porque nada vezes alguma coisa é 0. Nada vezes alguma coisa, nada vezes algo é 0. Depois, ele tinha que escrever ali a fórmula. Ele quer saber qual dessas aqui ele escreveu lá. E como é que a gente descobre isso? A gente descobre isso primeiro com o raciocínio, com o seguinte raciocínio: o que tem que ser congelado? O A2. O A2, a princípio eu olho, isso aqui eu tenho que congelar. Isso não pode mudar, beleza? Tá, então a gente vai procurar algo assim, né? A2 ou assim. Começa por esse princípio, tá? Eu tenho que procurar algo assim. Por que eu não tenho que congelar o A?
Porque eu não estou mudando coluna. Eu estou só descendo linha. Ele não vai mudar a coluna. Não importa, ele não muda a coluna. Isso aqui eu tenho que congelar. O B2 congela? Hã? Porque ele tem que mudar, né? 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. Ele tem que mudar. Aqui ele tem que mudar. Então, o que eu tenho que encontrar aqui? Como eu devo encontrar o B2? Absoluto? Não. Relativo? Então, eu já sei que a outra parte tem que ser assim. Então, eu vou lá para as alternativas. Eu vou para as alternativas. Aí eu olho assim, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Ó, não pode ser porque está congelando 2. Não pode ser porque está congelando 2. A coluna não me importa, tá? Não pode ser porque está congelando 2. Então, quando a gente entende que o B2, o 2 pelo menos, a linha 2 tem que estar livre na coluna B, eu já elimino 1, 2, 3. E aí faço um nível inteiro, certo? É isso? No caso, não congela. Faço um nível inteiro, não faço? Entre C e E. Entre C e E. O que precisa ficar congelado? Na A linha. Quem respondeu? Pode ir embora. O que tem que congelar é a linha. E onde é que a linha está congelada? Em qual dos dois? Pronto. Está respondido. Está respondido. Então, como é que ficaria? Igual. A resposta lá como está? Igual a cifrão 2 vezes. Essa é a resposta. O cifrão não congela? Eu vou embora. Cifrão é aquilo que não deixa mudar. Tá? Olha bom. Olha bom, hein? Então, isso aqui, ó, foi escrito aqui assim, ó. Igual a dólar 2 vezes B2. E aí depois foi copiado. Eu vou usar isso aqui, ó, para copiar. Porque aqui não deu certo, ó. Não deu certo porque ele está descendo de A2, A3, A4. Eu não quero que mude ali. Aqui vai dar certo porque a gente congelou, ó, a linha 2. É a única que precisa ser congelada. Porque não está mudando coluna. Só vai mudar a linha. Eu tenho que me preocupar com as linhas. 3, 4 e 5 tem que andar. Não? Por quê? Porque são lá os multiplicadores. Está sendo os multiplicadores aqui. Então eles têm que andar. Não importa. Se tivesse cifrão na frente de A, não ia mudar nada. Assim como se tivesse cifrão na frente de B, não muda nada. Porque nós não estamos mudando coluna. Se preocupa com a linha quando está só descendo. Só descendo. Tá? São coisas, né, que a gente treina, tá? A gente vai treinando, por exemplo, tem uma aqui, ó, que diz o seguinte: ao ser escrita a seguinte função no cálculo, poderia ser no Excel, igual soma 1, 2 pontos a 5, como é que está o A1 e A5? Que tipo de referência é? A absoluta. A absoluta qual é a regra? Não muda, né? Não muda. Na célula 6 foi escrito lá. E depois foi copiado para a célula adjacente. Isso aqui é bem Fundatec, tá? Para a célula adjacente B6. Que resultado será produzido em B6? Bom, se eu sei que não muda nada, o que eu espero encontrar? Igual. Quem é que respondeu? Pode ir para casa. E qual é que é igual a que está em A6? Qual é a alternativa? Na D. Né? Tá aqui, ó. Igual aquilo lá, ó. Por quê? Porque não muda. Agora, quem não estuda e não conhece, nunca viu, chega lá na prova, não, igual não vai ser. Ele vai procurar algo diferente para marcar. Vocês não. Vocês já não vão cair nisso. Né? Porque vocês já têm o mínimo de conhecimento. Um pouco de conhecimento, que é importante. Tá? A gente tem que ter um conhecimento.
Então eu vou lá, eu não consegui entender muito bem isso, tá? Se eu não puder praticar, pegar questões relacionadas a isso, eu vou pegar as regras. Eu vou me grudar nas regras. Se é relativa, muda. Se é absoluta, não muda nada. Onde é que é absoluta? Quando tem cifrão na frente. Tá? Então, eu me grudo nisso. Porque daí quando eu vou para a prova, eu tenho um mínimo de conhecimento para pelo menos raciocinar lá. Não ir no chute direto. E normalmente é uma cópia para o lado, uma cópia para baixo, que é feito assim. A banca que mais usa isso é a FAURGS, tá? A que mais usa. A Sesgran Rio também, volta e meia, usa esse tipo de questão envolvendo células relativas, absolutas e mistas, tá? As fórmulas, elas possuem sintaxe, né? Que é aquela maneira de escrever. Então elas não mudam muito, né? Elas não têm uma mudança assim, que a gente diz, eu aprendi soma, né? Como é que eu escrevo soma? Eu sei lá como eu vou escrever máximo, mínimo, média, igual. A forma de escrever, obviamente que os resultados são diferentes, mas a forma como eu escrevo é igual, com a sua sintaxe, que a Bia não discute, né? Eu falando sintaxe, porque ela diz que é sintaxe, né? Mas eu vou usar sintaxe mesmo, que eu gosto mais, tá? Não sou professor de português, se vire, tá? Então, é a forma como eu escrevo aquela fórmula, aquela função. Então, a maioria delas, dessas que são cobradas nos concursos públicos, elas têm o mesmo padrão, a maneira de informar aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, eu tenho lá a soma, igual soma, dentro de parênteses, o intervalo desejado. Então, essa é a maneira que eu informo o igual, porque fórmula sempre vai iniciar com sinal de igualdade. Eu posso iniciar com adição? Posso. Posso iniciar com subtração? Posso. Tá? Mas os resultados serão um pouco diferentes. Tá bem? Depois eu dou exemplos para vocês aqui. Mas, a fórmula e o intervalo. A2, 2 pontos, B5. D3, ponto e vírgula, D4. Quantos argumentos eu posso ter mesmo dentro de parênteses? 255. Quanto? 255. 255. Tá? Igual soma, pegar lá C2, ponto e vírgula, C6. É assim que eu escrevo. Poderia ser 2 pontos, né? Poderia ser 2 pontos. Colocamos ponto e vírgula. Eu poderia ir colocando outros valores ali, outros endereços de células. Tá? Então, por exemplo, tem lá um máximo e o intervalo. Claro, são resultados que vão me trazer diferentes. Tá? Tem resultados diferentes aqui. Mas a maneira, a sintaxe é igual. Eu vou ter igual soma e intervalo, igual máximo e intervalo que eu desejo. Tá? O que faz a fórmula máxima? Retorna o maior valor de um intervalo. Quando a gente escreve assim, igual máximo, e entre parênteses o intervalo, eu quero o maior valor daquele intervalo. Então, quando a gente diz assim, por exemplo, igual máximo, dentro de parênteses, o intervalo aqui de salários, tá? O que ele recupera para mim? 5.200. Quanto? 5.200. Que é o que ele vai me responder. Tá? O maior valor do intervalo. Eu vou lá, quando cai na prova, é uma barbada isso para quem conhece. Vou lá, olho qual é o maior valor, é X, então eu vou lá e coloco. Claro, a gente sempre tem que cuidar como foi escrito o intervalo. Tá?
Às vezes a gente olha muito rápido, lá é um ponto e vírgula, já olha como 2 pontos e acha que é todo o intervalo aqui. Na verdade está mandando fazer sobre 2 células. Então tem que cuidar. Tá bem? Assim como tem o máximo, tem o mínimo. Um bombom para quem souber o que faz o mínimo. Menor valor. Hã? Menor valor. É isso aí. Mas tu não vai ganhar bombom nenhum. Tá? Ó, né, eu tenho o máximo que retorna o maior e vou ter o mínimo, ó, a mesma sintaxe, ó, mesma coisa. Eu só preciso saber o que as fórmulas fazem. Que a maneira de escrever, nesse caso aqui, da grande maioria daquelas básicas, né, são as cobradas nos concursos, ó, é igual, não muda. Eu vou lá e pego assim, o máximo retorna o maior valor, o mínimo retorna o menor valor, soma, todo mundo sabe que é o que faz, né? E vai somar. Eu digo assim, igual mínimo, e dentro de parênteses, o intervalo desejado. Ele vai lá e retorna para mim o quê? 4 e 6. Tá bem? Então, assim também é a média, ó. Igual média, que a gente já sabe o que faz a média, né? A gente já sabe. Média calcula a média aritmética de um intervalo de células. Lembrando que células vazias não entram. Células que contêm um texto não entram. Tá? Ele vai pegar só aquilo que tem valor, somar tudo e dividir pelo número. São 6, soma 6, divide por 6. Tá? Dizer a média aqui de salários igual média, entre parênteses, o intervalo desejado. Ele vai lá e vai trazer a média. E a média é 4.480. Só que é média, somou tudo e tem lá as que contam. Tá? Então eu digo assim, igual conte ponto num. Que ontem até me perguntaram sobre isso. Contar números. Né? Então o que faz o conte num? Ele irá retornar como resultado, né, óbvio, a quantidade de células, quantidade. Não é totalizar, somar, é quantidade, quantas células, tá? Quantidade de células que possuem número, somente número, não pode ter texto também, tá bem? Então eu digo assim, igual conte ponto num, entre parênteses, vou pegar o intervalo de A2, vou pegar aqui de A2 até B6. Tá? Então, claro, lembrando sempre, né? Sempre que numa planilha pequena a gente não precisa fazer isso, né? Mas lembrando que às vezes a gente tem planilhas lá que ocupam 200 colunas, né? 60 mil linhas. Então, para eu ter um resultado rápido, não precisar ficar procurando, eu uso as fórmulas para isso. Quero saber lá se o número de células que contém números está correto. Tá? Eu tenho 250 a 1.850 funcionários. Tá? E está dando algum erro lá. Eu quero saber se onde há salário, endereço de salário lá, se tem 1.850 células preenchidas, tá? Na coluna salário. Então eu faço isso para ele me retornar a quantidade de células. Quantas vocês contaram aí? 5. Quantas? 5. Quantas? 5. Bom, porque estão me enganando aqui. É 6, é 7, é 8, tá? Os caras, quando vêm contar aqui quantos alunos tem, eu começo. Isso só mudaria se tivesse 35. mais linhas. Hã? Só mudaria se tivesse mais linhas. Mudaria se tivesse mais linhas. Isso, para não ser 5. Ah, claro, né? Porque se eu pegar aqui e colocar essa coluna, vai ser quanto? Ó, se eu fizer assim, ó, por exemplo, ó, vamos supor que eu mude aqui o endereço, tá? Eu vou mudar.
Vou mudar assim, ó, que é bem mais prático. Tá? Agora está indo até C6. Qual é o resultado agora? Quantas células possuem número aí? Tu olha assim e possui número. 10. Então tá, já não vou embora. Já estava quase indo, me mandando. Ah, mas não vou. Então, ele vai contar só números, tá? Vai fazer a contagem de células. Ana, Carlos, junto não entrou. Tá? Mas se eu quiser que seja contado também as células que tenham qualquer outra informação além de números, eu uso conte valores. Tá? Eu vou lá e faço assim. Igual conte valores. Claro que eu boto aquele apóstrofe ali na frente do igual para ele entender como texto, né? Porque vocês lembram, se eu iniciar igual, ele vai tentar executar. Ah? Eu colocasse assim, por exemplo, ó, sem o apóstrofo lá na frente, ó, só para vocês entenderem o que eu quis dizer. Tem gente que me olhou com cara de sono. Então, né, se eu fizer isso, ele vai tentar executar. Ó. Ele pegou lá, ó, e ele executou mesmo. Ó. Ele fez lá que no intervalo tem um, mas tem um mesmo, tá? Mas normalmente ele dá erro, tá? Normalmente ele vai dar erro se eu coloco assim no intervalo. Igual conte ponto num, para vocês entenderem. Intervalo. Ó. Tá? Mas não vai ter. Por padrão, isso aqui daria erro, tá? Normalmente dá erro. Igual conte ponto valores e o intervalo. O que ele traz para mim? Qualquer informação que eu tenha naquele intervalo de células. Igual conte ponto valores e agora ele vai olhar qualquer coisa dentro do intervalo e vai retornar para mim a quantidade. Quanto ele retorna aqui? 10. 10, né? Carlos, Ana, Joana, João serão contados também. Tá? Conte num, conte valores. Assim como tem a fórmula de máximo e mínimo, tem de maior e menor, tá? Que muda um pouquinho a sintaxe. Por exemplo, igual maior tanto faz colocar maiúsculo ou minúsculo, tá? Não importa, não tem alteração nenhuma, tá? Igual maior, o intervalo, ponto e vírgula e o caésimo, tá? O caésimo é o mesmo que uma posição, tá? Um ranking. Então eu vou pôr aqui como posição. O caésimo é um termo da matemática, tá? Vamos dizer assim, o intervalo e o caésimo. O caésimo é o mesmo que um ranking, primeiro, segundo, terceiro colocado, quinto colocado, sétimo colocado. Então quando eu uso assim, igual maior o intervalo e a posição, significa que eu vou substituir aqui, obviamente, na posição um número, tá? Ó, na prática, igual maior, entre parênteses, o intervalo, ponto e vírgula, 3. Então, estou dizendo assim, e a gente quando pega isso na prova, tem que ler assim, Excel, eu quero o terceiro maior valor deste intervalo. Eu quero o terceiro maior valor deste intervalo. Então, obviamente, que eu começo numa ordem decrescente. Tá? Pego o primeiro maior para chegar no terceiro. Tá? Qual é o maior de todos? 5%. Qual é o segundo maior? 4%. E qual é o terceiro? 4%. Tá?
É assim que ele vai me responder. E é assim que eu vou chegar lá ao resultado. Eu pego o maior de todos, né, e venho descendo. Tá? Vou ficar procurando feito um louco, né? Ali qual será, né? Então faz assim, ordem decrescente, do maior para o menor. Tá bem? Assim como tem o maior, tem o menor, é igual. Quer dizer assim, é igual, menor, dentro de parênteses do intervalo desejado, ponto e vírgula, a posição, o késimo lá, o ranking. Tá? Então vou lá e digo o seguinte, igual menor, entre parênteses, o intervalo desejado. Tá vendo que ele aparece o K ali, ó, de késimo, ponto e vírgula 2. O que eu estou dizendo? Eu quero o segundo menor valor daquele intervalo. Agora eu faço crescente. Eu encontro qual é o primeiro menor. O menor de todos. 4 e 6. Qual é o segundo maior? 4 e 6, né? 4 e 6, né, gente? Ele vai contar com 1 e 2, tá? Ou 1 e 2, nessa ordem aqui, não importa. Tá? Não vai contar, não é um valor menor, não, são 2. Tá bem? Então ele sempre vai lá e vai trazer o menor valor naquela posição, naquele ranking. Se os valores se repetem, ele vai trazer numa ordem igual. Tem aquelas fórmulas que a gente dá uma condição. Dá uma condição. Então, por exemplo, ó, para não esquecer disso, igual agora, abre e fecha parênteses, data e hora. O sustenido hashtag fica a dica, não coube na célula. Tá? Igual hoje, só a data, abre e fecha parênteses. Tá? E às vezes a gente vai lá e encontra algo assim, na prova. Para que se tenha a data atual, como deverá ser inserida a fórmula? Ou qual fórmula deverá ser inserida? Se quer a data e a hora. Então, igual agora, data e hora. Igual hoje, só data. Mas tem que ser naquela sintaxe ali, né? Tem que abrir e fechar parênteses. Ó. Igual agora, abre e fecha parênteses. Igual hoje, abre e fecha parênteses. Tem outras fórmulas que calculam data, né? Diminuem datas, vem a quantidade de dias de diferença, a quantidade de anos, né? Elas são conhecidas como igual data ponto valor. É muito raro, tá? Eu vi o Sebrasco cobrar uma vez um data valor desses aí. Então eu digo assim, ó, igual ponto C, entre parênteses o intervalo, ponto e vírgula, a condição, o argumento. Agora esse ponto e vírgula aqui, ele não é de E, ele é de separar lá a condição, tá? Assim como lá no menor, no maior, o ponto e vírgula separando, né, a posição, o késimo, o ranking lá, tá bem? Então quando a gente diz assim, ó, conte C, tem um C, significa que vai ter uma condição para contar, não é somar, é contar, tá? Então, no intervalo tal, só conta para mim aquilo que atenda a tal condição. A condição tem que estar dentro de aspas, tá? Então, no intervalo tal, só conta para mim aquilo que atenda a tal condição. É quase que um continue e conte valores, só que eu dou a condição para ele lá. Então, por exemplo, igual conte ponto C,
entre parênteses, no intervalo tal, ponto e vírgula, Ana. Quero saber quantas Anas tem. O que ele responde? Uma. Né? Vai responder uma. Tá bem? Poderia fazer assim, ó, igual conte ponto C, entre parênteses, o intervalo, ponto e vírgula para separar a condição, colocar lá aspas, que tem que, e colocar um asterisco na frente de Ana. Tá? Um asterisco é um coringa. Tá? Coringa, ele substitui um grupo de caracteres, não interessa o tamanho, mas ele é um coringa para substituir. Então, eu estou dizendo, eu quero tudo que termine com Ana. Tudo que termine com Ana são quantos? Muito bem. Pode ir embora quem respondeu. Não? Ó. Porque tem a Joana lá, né? Ah, se tivesse, sei lá, uma outra Ana aí, além da Joana. Professor, se no caso ali tivesse Juliana, se tivesse Juliana, né? Então ele vai trazer tudo aquilo que termine com Ana nesse caso. É um asterisco, é um coringa. Vai substituir um grupo de caracteres. Tá? Lá. Nesse caso, que antecede Ana. Se eu colocasse depois do Ana o asterisco, Ana Maria, Ana Joana, Ana Madalena, não importa. Aí seria tudo que começa com Ana e tenha qualquer coisa depois. Pois não? Se ali tivesse um nome composto, por exemplo, Ana Júlia, e se eu quisesse contar todos que tivessem Acabei de falar. esse é Bota o mesmo, asterisco no final. é a mesma coisa. Bota o asterisco depois de Ana. Ah, depois de ano, no Depois caso. de Ana. Não, ele vai trazer Ana Júlia, Ana Maria, Ana Joana, não importa. Tá? Ele vai te dizer a quantidade. Tem que ser depois do ano, então. Sim, porque ali é o que vem antes, né, de Ana. Ó, além da Ana, o que vem antes dela. Se eu colocar no final, o que vem depois. Tá? Aí não importa, pode vir qualquer outro nome. Assim como tem o conte C, nós temos lá o soma C. Tá? Soma C. Então, por exemplo, quem é que está suspirando duplo aí? Eu. Olha, isso aí é problema, hein? Isso aí é problema. Tá? Ela volta, não se preocupe. Tudo tem, porque olha, não dá, né, para deixar a reta aqui para mim, você já viu, né? É mesmo que eu vou ficar no pé, tá? Soma C. Lembrem lá do conte C, né? Conte C. Só conta para mim aquilo que atenda a tal condição. O soma C vai somar aquilo que atenda a tal condição. E ele tem duas sintaxes. Duas. Tá? Essa aqui, ela é um pouquinho mais simples, porque eu vou ter um intervalo de pesquisa e intervalo de soma. Então, eu vou ter aqui, só soma para mim nesse intervalo aquilo que atenda a tal condição. Menor, maior, diferente, igual, né? Ou seja, aquilo que atende a condição entra na soma. Então, por exemplo, a gente pode dizer o seguinte: igual soma C, entre parênteses, o intervalo, ponto e vírgula, a condição maior ou igual a 30, a 20. Só tenho 30 ali. Então, estou dizendo para ele o seguinte: Excel, entre D2 e D7, só soma para mim aquilo que for maior ou igual a 20. Aí ele vai lá, vai pesquisar
aquilo que não atende à condição, ele vai pulando. Quanto ele retorna aqui para nós? Ele vai lá no intervalo e soma aquilo que atenda àquela condição. Eu só quero salários ou produtos que teve venda acima de 10 mil, por exemplo, maior que 10 mil. Então, eu consigo criar um filtro para soma. É isso que é feito. O outro é um pouquinho diferente, porque eu tenho dois intervalos. Eu tenho o intervalo de pesquisa, a condição no meio e o intervalo de soma. Então, por exemplo, tem aqui um código de produto, tem as filiais, as quantidades dos produtos em cada filial, o valor unitário de cada uma que não interessa aqui, e o valor total. Eu trabalho lá na filial A, trabalho lá. Eu trabalho lá e sou um baita vendedor. Aí, chegou um cliente aqui e disse, olha, eu quero comprar 650 calças jeans para levar para minha loja lá no interior. Aí eu olhei o meu estoque e eu tenho 150 só. Ele quer 650. Digo assim, agora eu vou olhar nas outras filiais para ver se elas podem me ajudar nessa entrega. Então eu digo assim, igual soma C, abro parênteses o intervalo de pesquisa, que é o código de produto, nas filiais todas, ponto e vírgula, o código de calça jeans, que é o 1, ponto e vírgula, o que deve ser somado são as quantidades, o intervalo que soma. O sistema fazer isso por mim. Estou lá no hospital, quero saber quantas seringas eu tenho lá nos ambulatórios, por exemplo. Onde é organizado, faz controle de estoque, isso vira uma facilidade de fazer. Quero saber quantas pessoas estão fazendo lá hemodiálise. Quero saber quantas prisões eu efetuei hoje. Mil maneiras de usar as fórmulas. Normalmente, quando a gente vem para a aula, a gente não enxerga lá na prática onde vai usar isso. É que nem gente que reclama lá da hipotenusa, da fórmula de Bhaskara, que diz assim, eu nunca vou usar isso na minha vida, uso o tempo inteiro e não se dá conta, na maioria das vezes. Então, o que ele tem que procurar? O 1, que é o código do produto. Onde que ele tem que procurar? Na coluna A, que é onde está o código. E onde ele soma? A quantidade, porque eu quero saber quantidades. Então, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Sempre nós vamos ter, abrir o parênteses, o intervalo de pesquisa, e o último intervalo é onde deverá ser somado. Então, ele vem na mesma linha. Encontrou o 1 na mesma linha, 150 blum para a caixinha de soma. Voltou lá, desceu, encontrou um, para a caixinha. Volta, não é pulou, encontrou, vai lá. Volta para cá, volta para a pesquisa. Quando ele encontra, ele põe na soma. Não vou perguntar para vocês aqui quanto que deu, mas eu tenho certeza que alguém já somou. Alguém já somou? Não, né? Não somou nem nada. Mas eu lá. O cara precisa de 650, eu vou poder entregar para ele aquilo, numa boa. Os caras cobraram, no Banco do Brasil, há muito tempo, eles fizeram o seguinte, vou ver se eu tenho ela aqui, vai ficar mais fácil. Então tinha. Oi? Falando comigo, não. Doutor, eu ouço vozes. Doutor, eu ouço vozes. Aí vou lá, dizer, voz interna, que é sério o negócio. É sério. Então, eles cobraram o seguinte do Banco do Brasil. Colocaram lá as estações do ano e ao lado das estações, valores. E questionaram o seguinte: qual a fórmula do Excel que localiza a palavra outono na coluna A e soma o seu equivalente
na coluna B. E a resposta era só soma C, não tinha soma C, o intervalo, era só soma C, a resposta, tá? Então é a soma C quem vai fazer isso. E aqui, obviamente, tinha o 15 aqui, tá? Então, ó, igual soma C, intervalo de pesquisa, as estações. O que deve ser pesquisado? O outono. E onde deverá ser somado? Na coluna B. Então, o Excel soma para mim, na coluna B, aquilo que lá em A tiver outono. O Excel, quando encontrar a palavra outono em A, soma lá na B o que está junto com ela. Né? Porque as colunas, né, elas são ligadas. Né? Então vai me dar 15 aqui, tá? Que era o resultado que mostrava aqui 15. E aí tinha lá na alternativa correta só soma C, só a palavra soma C. Tá? Isso aqui é uma outra coisa interessante também, quando a gente usa progressão aritmética. Tá? Já caiu muitas vezes em prova isso. Aí chega lá e mostra uma tabelinha assim, selecionada. Ao arrastar pela alça de preenchimento até a linha 5, que resultado será fornecido na linha 5, ou será exibido na linha 5. Isso aqui, quando eu arrastar pela alça, eu tenho que lembrar o seguinte: isso é uma progressão aritmética. Tá? É uma progressão aritmética. Progressão aritmética, a gente já sabe, ele vai manter a diferença entre o primeiro e o segundo, pois não? Funciona com PG também? Ah? Funciona com PG também? O B G, progressão geométrica. Por vezes. funciona, vai funcionar, tá? Mas vai virar uma bagunça só, mas funciona, tá? Mas depende tudo que informa para ele. Eu que digo lá o que eu quero, tá? Então o que vou dizer? Eu que informo para ele. Então é o seguinte, ó. Aqui, como é que a gente resolve isso? Tem que ser como o Jack, né? Por partes. Eu vou fazer coluna por coluna, porque essa aqui é decrescente, essa aqui é decrescente e essa aqui é crescente. Estou certo ou estou errado? Então, 80 para 78, qual é a diferença? Hã? 78 menos 2. Menos 2. Menos 2. Então, quer ver, ó? Vocês já fizeram a primeira, ó. Ah? Já fizeram a primeira. Eu vou ter, nesses casos, claro, são valores normalmente menores, redondos. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer por parte. Tá? 1 a 1. Porque essa aqui, ó, eu vejo lá qual é a diferença? 2. Então, eu vou diminuindo 2, porque é decrescente. Essa aqui, 2 também, vou diminuindo 2. Aqui, 4, né? 2, perdão. 4. 4, eu vou ter que fazer de 4 em 4. Ali. Só que crescente. Né? Não decrescente. Então isso é progressão aritmética. Os caras fazem assim como questão de prova. Quando eles querem cobrar uma progressão aritmética. E aí usam a alça de preenchimento. Ao arrastar pela alça de preenchimento o intervalo de células selecionadas, que resultado será produzido? Para fazer questões de Excel, esses caras, é uma barbada para eles. Tá? Então a gente tem que lembrar dessas coisas. Por isso que eu falei hoje sobre a questão da alça de preenchimento. Hã? Eu entendi aquela. Essa aqui é o soma C. Hã? Soma C. Onde é que ele tem que pesquisar? Na coluna A. Igual o código 1 lá. Só que agora é outono ao invés do código 1. Tem que pesquisar onde? Na A. O que ele tem que pesquisar? Outono. E quando ele encontrar o outono, ele vai na B e soma. Ó, encontrou o outono, vem aqui 7. Soma. Voltou lá, não é? Pulou, encontrou o outono 8. 7, 8, 15. Tá? Então, ele vai sempre pesquisar no primeiro intervalo aqui, abriu parênteses, é a pesquisa. O que ele deve pesquisar está aqui. E onde ele deverá somar. Então, sempre será na mesma linha daquilo que ele pesquisou. Na mesma linha, né? Que é o lado, ó. Mesma linha.
tá? Essas fórmulas, as sintaxes delas, a gente tem que fazer o seguinte, é memorizá-las, tá? Memorizá-las. Tá? Tem um material lá de apostila que tem todas elas, mais outras juntos e tal, tá? Mas a gente precisa trabalhar a nossa cabeça para isso, tá bem? E ó, o C, né? Sintaxe do C. Necessariamente não precisa ter aspas aqui, tá? Se é igual aqueles testes lógicos que a gente viu, sol, chuva, maior, menor, verdadeiro, falso, não, o teste lógico me responde assim, se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, se é falso. O C vai permitir eu substituir o verdadeiro e falso por qualquer outra coisa. Então eu vou ter um teste lógico que é o que vai decidir se será isso ou aquilo. Sempre nessa ordem, tá? Sempre na ordem, o valor verdadeiro primeiro, assim, se o teste lógico tal for verdade, então isso aqui. Se não, ó, se não, isso. É sempre nessa ordem. Se o que está aqui é verdadeiro, então isso esquece aquilo lá. Tá? Aí esqueça. Lá não entra mais na jogada. Se for falso o que está aqui, pula direto para cá. Tá? Então isso, senão aquilo. E é isso que a gente tem que enxergar assim. Tá? E a sintaxe tem que estar na nossa cabeça. Não, vou ter um teste lógico. O teste lógico é o que vai decidir. A função C retorna um valor verdadeiro ou falso. Né? Então ela vai executar o teste lógico e vai me retornar lá se aquele teste é verdadeiro ou falso. E eu posso substituir o verdadeiro ou falso por qualquer outro argumento, sim, não, talvez, quem sabe, certo, errado, ou inclusive por outras fórmulas. Tá? Eu posso fazer assim, ó, aquele exemplo que eu dei para vocês, a média dos alunos. Então vou lá e digo assim, igual a 9, igual se a 9 for maior ou igual a 8, então aprovado. É texto, tem que ter aspas. Se não for maior ou igual a 8, reprovado. Falei para vocês que eu tinha usado a alça, né? Ó, que tipo de referência é o A9? Relativa. Relativa, quando copiar uma fórmula, o que eu esqueci de colocar aqui? A9 maior ou igual a 8, aprovado ou reprovado. Não, aqui, ó, aqui que ficou errado. Eu botei 2 pontos ali, tá? Mas a gente usou a alça para copiar, tá? E aí a 9 vai mudar para 10, para 11, para 12, não vai mudar a coluna porque eu estou mudando só linha, tá? Então estou usando a mesma fórmula, repetindo ela, aproveitando a referência relativa que vai mudando só linha, e ele já me dá a resposta lá, tá? Então, nesse caso aqui, é uma coisa simples, tá? Mas ó, onde é que está o valor verdadeiro? É o primeiro. E depois, o valor falso, tá? Que é o reprovado, tá? Então, se isso aqui for verdadeiro, então isso. Se não aquilo. Sempre será assim. Mas eu posso usar outras fórmulas, tá? Junto lá no C. Então, eu posso, por exemplo, dizer o seguinte, igual C
A2 for diferente de 1, ponto e vírgula, soma intervalo tal, senão eu quero o maior valor do intervalo y. Abri um parênteses, não fechei, eu tenho que fechar ele lá no final. Né? Eu estou dizendo o seguinte, o Excel, se o que tem em A2, eu vou lá olhar A2, é diferente de 1, se for diferente de 1, então soma isso. Senão eu quero o maior valor que tem lá. Então, eu estou dizendo o seguinte, A2 é diferente de 1, indo embora, é igual, né? É igual a 1, então é verdadeiro ou falso que está dizendo ali? É falso. E se é falso, o que eu faço? A soma ou o máximo? Máximo. Máximo. Ah, vou fazer o máximo. Qual é o maior valor que tem no intervalo da coluna E? 500. Que é o que ele vai nos responder. Ah, ó, vai nos responder isso. Então, é C, ali nós colocamos aprovado, reprovado. Tá? Aqui no lugar do aprovado, reprovado, que seria o verdadeiro e o falso, foi colocado outras fórmulas. Tá? Outras fórmulas, então eles podem fazer isso. Por exemplo, o Banrisul, ele cobrou, já faz bastante tempo isso, não foi no último concurso, tá? Ele cobrou algo assim, ó, igual C, A1 igual a 1, ponto e vírgula, C, B2, não B2 não, C2, diferente eles cobraram bem assim, mais ou menos assim. Claro, eu estou usando os valores que a gente tem aqui na tabela agora, na nossa planilha. Tá? Esse aqui é para ir embora, né? Esse aqui é para tchau. Mas é o seguinte, não muda nada. Não muda nada em relação daquilo que nós vimos, o teste lógico. O teste lógico é que vai definir se eu faço esse ou se eu faço aquele. Né? Então, nesse caso, o teste lógico aqui é o primeiro. Depois vem o valor verdadeiro e o valor falso, que é constituído de fórmula C e C, como se fosse soma e máximo aqui. Só que são C. E quando tem C, tem teste lógico. E quando tem teste lógico, normalmente vai ter o valor verdadeiro e falso. Se eu não indicar o valor verdadeiro e falso, ele vai colocar a palavra falso, verdadeiro. Tá? Por isso que a gente coloca e indica. Então, ó, vamos olhar no macro aqui. Ó. A1 é igual a 1. Tá? Olhem como uma afirmação isso. Tá? A1 é, ou como uma pergunta. A1 é igual a 1. Tá? Eu botei isso aqui. Depois vem, então, faz isso aqui. Só que isso aqui é um C, que tem um teste lógico. E que vai ter verdadeiro e falso também. Ah, então eu estou dizendo lá, A1 é igual a 1? É ou não é? A1 é igual a 1? Desculpa, é A2, tá? A2, tá? Perdão, já passou, tá? Tá dodói, não fica dodói. Tá, eu me equivoquei aqui, A2, tá? Botei errado aqui o endereço. A2 é igual a 1? Sim, agora sim, agora eu entendi porque estava todo mundo com os pontos de interrogação em cima da cabeça, assim eu não entendia. Tá? A2 é igual a 1, sim é. Se sim é isso aqui, ó. Que tem um C e tem teste lógico. Vamos executar o teste lógico. C2 é diferente de 150? Não.
Então, qual é o valor falso desse teste lógico? Qual é o valor falso dele? Ó, C2 é diferente de 150? Não. Se for 1, se não 2, é o valor verdadeiro e o valor falso. Não muda, ó. Teste lógico. O valor se for verdadeiro, o valor se for falso. O valor se for verdadeiro, o valor se for falso. Só que eles colocaram assim, ó. 1 como verdadeiro, 2 como falso. A sintaxe será sempre assim. Não vai mudar. Sempre eu vou ter o teste lógico, ponto e vírgula, o valor verdadeiro, ponto e vírgula, o valor falso. Não vai mudar. Ele não é um texto, não é uma fórmula que poderia ser. Eu poderia ter outros Cs aqui, no máximo de 64 alinhados Cs. Tá? Então, qual é o valor aqui então? 1 ou 2? E qual é o resultado que ele me dá? Quanto? Que resultado ele me dá? Ah, o 2 é o valor falso. O 2 é o reprovado. É o valor falso. Não vai ser 2 porque tem mais um lá fora, ó. Mandando somar, ó, com mais um, ó. Vai ser 3. Porque aqui, ó. Ah, isso aqui os caras fizeram. Né? Os caras fizeram. Caiu uma prova. Então, sempre que tem C, tem teste lógico. Se não tem C, é um teste lógico daqueles que só responde falso e verdadeiro. Igual a 9 igual a chuva, falso, verdadeiro, dependendo do que está escrito lá. Aqui eu tenho C, e aí diz assim, A2 é igual a 1, vai lá e olha, sim é. Então eu tenho que fazer esse aqui, tá? Porque é o verdadeiro disso. Aí eu chego aqui, C2 é diferente de 150? Não, não é. Então 2. Então 2. Porque é o falso. O verdadeiro, ó, se C2 for diferente de 150, então 1, senão 2. É o que ele vai imprimir para mim na célula, que ele vai exibir. Só que foi 3 porque lá fora, ó, soma, poderia ser subtrair, poderia ser multiplicar, poderia ser dividir, potência, qualquer coisa. Só que ele vai ter que fazer o resultado que deu aqui, somando com isso. Por isso que deu 3. E o D4 Não entra. Já era. Porque se é verdadeiro lá, eu faço só o primeiro. Eu esqueço que nem máximo de soma. Faz um ou outro. Tá? Se for verdadeiro, é isso aqui. Se for falso que está lá, é esse. Tá? Por exemplo. Mas se fosse falso, não seria 1? Ó, Professor, vamos mudar aqui, ó. então Só um se fosse minutinho. A1, Só um minutinho, tá? Vou responder para ela ali. Eu vou mudar aqui, ó. A2 é igual a 2? Não. Não, não é. Então eu pulo para lá. Ah, E esqueço esse aqui. Tá? Aí eu não faço isso. Eu vou para o falso. Porque isso aqui é falso. Não, isso aqui é falso, não é? A2 é 1, então é falso. Então eu pulo para lá. Tá? D4 é maior ou igual a 10? D4 é maior ou igual a 10? Eu vou lá, ó. D4 é maior ou igual a 10? Sim, é maior? Sim, então é verdadeiro. Qual é o verdadeiro aqui? 3. O 3. Qual é o resultado que ele me dá? 4. Pronto. Tá? Assim como poderia ser outro valor ali no 3, no 4, daí a soma seria diferente. Sim. Quem é que estava querendo perguntar aí? Falou, professor. Era eu, senhor, mas eu ia falar isso que tu falou agora, nessa situação. Eu só. Viu como é que funciona o negócio? Não, então aqui, ó, 4. Por quê? Por que deu 4? Porque é verdadeiro. E qual é o verdadeiro aqui da resposta de verdadeiro disso? É 3. A única diferença é que eles não colocaram sim, não, certo, errado, talvez, quem sabe, ou uma outra fórmula como soma, máximo,
Colocaram números. Números e colocaram lá fora mais um. Então esses caras fazem essas coisas assim. Às vezes eles usam o C, né, no Excel juntamente já com o raciocínio lógico, matemático. Então, por exemplo, ó, aí tem no Excel ou Calc, Calc é igual ao Excel, é um C, não tem planilha, eu desenho a planilha, então eu tenho que pegar A1, B1, C1 e D1, então é uma linha só, não vai dar nenhum trabalho, tá? Vou ter lá a linha 1, A, B, C, D, e vou pegar os valores e colocar lá dentro. Quanto tem em A1? Quanto tem em B1? Quanto tem em C1? E foi escrito lá em D1 o seguinte, ó, é o que está lá em D1. Né? Ele tem que dar, obviamente, um resultado. Diz lá, se B1 vezes A1 menos 5 for maior que 0, ó, o teste lógico, valor verdadeiro, valor falso. Ah, não, teste lógico vai até o primeiro ponto e vírgula. A partir do primeiro ponto e vírgula, vem o valor verdadeiro. A partir do segundo ponto e vírgula, vem o valor falso. Então, isso, senão aquilo. O que vai decidir o que eu faço é aquilo lá. B1 vezes A1 dá quanto? 6 menos 5 dá quanto? É maior que 0? Então é isso aqui que eu faço. É isso aqui e esqueço isso. Vou fazer o verdadeiro. O que eu faço primeiro aqui? Multiplicação. Multiplica. B1 vezes A1. Quanto? Vocês estão com uma vontade falando? Também vou começar. 6. Ah, quanto tem em C1? 4 menos 6. 2. Menos 2. Ah, vai lá na venda, no armazém lá. Ah, comprou um negócio que custa 6, só tem 4. Ficou devendo 2 lá, né? Ah, então é menos, tá? Então é menos. Tem que lembrar sempre disso. Já te dou a palavra, tá? Eu vi que tu levantou a mão. Ah, ó. Qual é o resultado então? Negativo. Tá? Ó, vai lá, letra A, negativo. Não, eu quero, a minha dúvida é para bagunçar um pouquinho, porque lá quando o senhor usou o asterisco como um coringa, me veio isso, né? Por que lá ele atua como um coringa e aí ele atua como um multiplicador? Porque lá é uma condição de texto. Tá? Condição de texto. Aqui não, lá não é uma multiplicação. Lá é um ponto C, tá? Um ponto para contar. Tá bem? Aí, claro, eu entendi o que tu quis dizer. Mas lá não tinha nada para multiplicar. Não estava fazendo A vezes A, B2. Não tinha lá 5 vezes 4. Não tinha nada disso. Era um nome próprio de uma pessoa. Lá que usa como coringa, tá? Então, ó. E se fosse diferente isso aqui, né? Vamos supor lá que a gente tivesse o seguinte. Isso aqui é verdadeiro? Hã? Diz lá, né? B1 vezes A1 menos 5 é igual a 0? Não, né? Então eu esqueço esse primeiro aqui, ó. Esqueço ele, porque isso aqui é o falso. E o falso é isso aqui, ó. O que eu faço primeiro aqui? Hã? Parênteses. Vou fazer parênteses aqui, não importa o que tenha. Tá? C1 menos A1. 4 menos 2. 2 elevado ao que tem A1. O que tem A1? 2 a 2? 4. Então eu paro tudo e anoto assim. 4. Ah, porque eu não posso continuar aqui, né? Não posso porque tem que multiplicar antes, né? Eu vou ter que multiplicar antes. B1 vezes C1 dá quanto? 12.
12 mais A1, quanto tem A1? Quanto deu? Quanto deu lá? 18. Oh, obrigado, hein, gente? Obrigado, hein? Então 18 é o quê? Ei, 18 é o quê? Positivo par maior que 10. Positivo par e maior que 10. Tá? Isso aqui é uma coisa que esses caras cobraram. Tá? Foi Cés Gran Rio que cobrou isso. Essa questão. Tá? É uma questão que ela não é difícil, mas ela envolveu já o raciocínio lógico matemático junto. Tá? Então eles pegaram o Excel e colocaram a parte da matemática junto com o Excel. Isso foi uma das questões. Tem outras que levam a mesma batida assim. Tá? A mesma história. A gente tem que lembrar de algumas coisas, né, para a prova. Tá? Quando a gente for fazer a prova, a gente tem que usar o tutano. Não pode vir depois, era muito óbvio, eu não fui. Não, a gente tem que ir no que é óbvio. Tá? Tem que ir no que é óbvio. Porque, por exemplo, caiu uma prova que dizia o seguinte: qual a fórmula do Excel utilizada para arredondar um valor constante em uma célula? E aí vinham as alternativas. Não era para executar a fórmula só, sei qual era a fórmula que era usada para arredondar. E aí vinha lá a letra A, uma bobagem, letra B, outra bobagem. Aí tinha lá na C tinha a rede. O resto não tinha nada a ver com arredondar. Eram outros termos lá que foram colocados como bobagem. Ó, eu vou usar a lógica. Né? Vou pegar as alternativas e o que arredondar é palavra-chave. Na prova, eu vou lá, vou circundar, sublinhar. Né? Eu vou lá, vou olhar, dizer assim, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher aquela que se aproxima da palavra-chave. A rede, que era a resposta. A rede, para arredondar um valor. Ele arredonda. O arrede, ele vai arredondar. Se for, por exemplo, 2,5, 2,6, 2, ele vai arredondar para 3. Ele para o número inteiro acima. Se for 2,4, vai arredondar para 2, para baixo. Ele arredonda, isso arredonda o valor. Né? Às vezes eu posso pedir para ele arredondar e adicionar casas decimais também. Lá, posso colocar ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 2, para ele inserir casas decimais. Vamos ver se está aqui. Não sei se será essa aqui. Vê se vocês pegaram aquele negócio do soma C. Não vou nem botar aqui, porque não precisa, as alternativas. Mas olha só, vocês lembram da sintaxe do soma C, né? Diz aqui, ó, tendo como referência a figura 2 abaixo, considere que o usuário digitou o seguinte na A7. Então ele foi lá na A7 e digitou o seguinte: igual soma C, C1, 2 pontos C6, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 1, 2 pontos A6. E logo deu, pressionou Enter. Qual o valor que irá constar em A7? Quer saber o resultado lá, quando escrever em A7 esse soma C. O que o soma C faz? Ele soma, né? A partir de uma condição. Tem dois intervalos. O primeiro intervalo é o quê? O primeiro intervalo é para fazer o quê? Quem faz o primeiro intervalo? Ele mostra qual aluno tem que procurar. Pesquisa!
Vocês anotaram a sintaxe que eu dei lá antes? Anotaram? Tem que anotar, né? E depois eu vou lá, olha, o primeiro intervalo, pesquisa. Pesquisa o quê? O que tem aqui. E o segundo intervalo faz o quê? Soma. A soma. Tá? Então, quando a gente não entende alguma coisa, a gente tem que falar. Porque é isso aqui que vocês encontram nas provas. São essas coisas. Olha, eu não entendi muito bem. Tá? Então, eu tenho lá um soma C com essa sintaxe aqui que tem dois intervalos. O primeiro intervalo sempre será o de pesquisa. Sempre. Não importa se é o C aqui ou A lá. Isso aqui é a pegadinha de prova para induzir ao erro. Isso é para induzir ao erro. E as pessoas dizem, não, é no A que eu pesquiso. E vou somar no C, porque uma ordem da esquerda, mas não existe. Não tem isso. Né? O que eu tenho que entender é que o abrir parênteses é o intervalo de pesquisa. Pesquisa o quê? O 2. Então vai lá no C, ó, para encontrar onde tem 2. Quando ele encontra 2, ele vai lá na soma que é a A, ó. Vai lá, ó. 5 entra na caixinha de soma. Volta para cá. Não é, pula. Encontrou 2, vai lá, ó. 6 entra na soma. Quem que ele vai me responder ali em A7? Foi embora. 11. Quem respondeu? Pronto. Tá, pode ir para casa. Ah, não, tu não pode aí. Ah, porque ele vai pegar aqui, ó, 2, que é o que ele tem que pesquisar. Aonde? Na C. Ele encontrou 2 aqui, ele vai aonde? Na A. Mesma linha, ó, 5 entra na soma. Volta, não é 2, pulou. Encontrou 2, vai lá na A e soma. O soma C, a sintaxe dele é assim. Sempre será assim. Nós vamos ter lá igual soma C, abriu parênteses para o intervalo de pesquisa, ponto e vírgula, o que deve ser pesquisado, o argumento de pesquisa, ponto e vírgula, o intervalo de soma. E fecha. Sempre será assim. Não vai mudar. Não importa se aqui os caras colocaram como pegadinha de prova. Aquilo ali é para enganar. Vai lá e te confunde. Quando nós vimos lá o soma C, ó, o soma C aqui, quando nós vimos aqui, vocês estavam indo até bem, estavam indo bem aqui, né? Então eu vou ter lá, ó, o soma C, o intervalo de pesquisa, o que deve ser pesquisado e onde deverá ser somado. Então nós fizemos um aqui, ó, para encontrar o produto de código 1, ó. Primeira coisa que eu olho, onde eu tenho que pesquisar? Abrir um parênteses, o primeiro intervalo é o de pesquisa. Está dentro de aspas, o que deve ser pesquisado naquele intervalo. E quando ele for encontrado, ele vai até o outro intervalo, que é o de soma. Ó, é na mesma linha, na mesmíssima linha. Não vai mudar isso, porque, ó, eu tenho o código, a filial, a quantidade, então uma coisa está ligada à outra. E lá também. Lá eles não colocaram código de produto, quantidade, etc. Na questão eles fizeram diferente. Eles colocaram para pesquisar na C e somar na A. E isso cria confusão na cabeça das pessoas. Tem que saber é ficar com a sintaxe aqui, a maneira como é escrita a fórmula, né? Que primeiro abriu parênteses, depois do soma C, eu tenho um intervalo
de pesquisa. O que eu tenho que pesquisar e onde eu somo, sempre na mesma linha, tá? A gente tem que ficar esperto com essas coisas aí. Às vezes esses caras fazem o seguinte: a gente vai preparado para uma coisa lá e eles cobram, por exemplo, um concatenar, tá? Queria dar ênfase. Um concatenar células, por exemplo. Concatenar é uma palavra usada, né? Que, traduzido do bom português, faz o quê? Unir. Concatenar. Tá? Concatenação. Tá bem? Então, às vezes, eles pegam assim, para concatenar as células X e Y. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui João, e lá na B eu tenho Luiz. Aí eu quero unir essas células. Então eu posso dizer assim, igual, que sempre começa com igual, né? A gente já sabe disso. Igual a 9, espaço, o E comercial, um espacinho aqui, B9. Estou concatenando as células. Tá? Ou seja, eu estou unindo elas, estou pegando o conteúdo que tem nelas para colocar na mesma célula. Eu só uso o E comercial aqui. Tá? Só uso ele. Só o E comercial para fazer isso. Não é isso que eu queria fazer. Não está acertando aqui. Ele era para dar um espaço aqui, tá? Não há o problema que tá. Mas o que importa ali é o E comercial, tá? Que ele vai unir duas células. Ah, pode ser 3 células? Pode. Não, eu coloco igual a 9, E comercial B9, E comercial C9. Eu posso fazer quantas eu desejar. Concatenação. Tem que lembrar assim, concatenar é unir, juntar dois conteúdos de células diferentes em uma única, tá? E qual é o que eu uso mesmo para concatenar? O E comercial, tá? Eu vou usar lá o E comercial para fazer isso. Tem uma função que é conhecida como PROC-V, que ela parece ser uma fórmula assim, horrível. É um terror, porque ela é complicada assim quando a gente olha para ela, tá? Mas ela tem tudo a ver também com pesquisar para nos trazer um resultado, tá bem? O PROC-V significa procurar na vertical, tá? Então quando a gente tem lá a sintaxe do PROC-V, igual PROC-V, abriu parênteses, o valor procurado, aquilo que deve ser procurado, ponto e vírgula, no intervalo tal, intervalo, ponto e vírgula, a coluna de onde deve vir o resultado. A coluna de resultado, de onde vem o resultado. Tu não vai vender isso aí depois, né? Tá? Então, ó, procura na vertical o que eu tenho aqui quando eu abrir parênteses. O que parte do intervalo,
sempre na primeira coluna do intervalo descrito. Não importa se a primeira coluna é A, será na A. Se a primeira coluna é B, será na B. Então ele tem aqui, ó, o que ele tem que procurar? O 35. Em que intervalo? Entre A1 e C3. Sempre na primeira coluna do intervalo ele procura. E quando ele encontrar, ele vai lá na coluna 3 e retorna o conteúdo que tem lá na mesma linha do 35. Então, por exemplo, ele vem aqui, o que tem que procurar? Na vertical, na primeira coluna do intervalo que está ali, o que? O 35. E quando encontrar o 35, ele vai contar 1, 2, 3. E aí, nesse caso aqui, letra A é o resultado, tá? Que é do PROC-V. Ele não tem mistério, cara. Que é abrir o parênteses, o que deve ser procurado. Vem o intervalo, eu vejo qual é a primeira coluna do intervalo. É nela que eu tenho que procurar aquilo que está ali quando eu abrir parênteses. E depois eu vou ter lá um número, que é o 3. Ó, vou fazer aqui uma outra aqui na prática. Então eu digo assim, igual PROC-V, abro parênteses, vou mandar ele procurar a Ana. Por que não, né? É texto, tem que estar dentro de aspas, tá? Ponto e vírgula, o intervalo de procura sempre vai procurar na primeira coluna, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula 0, para ele entender que não quero valor aproximado, tá? Eu quero aquele que é o certo. Bom, ele vai procurar o que, Ana? Onde? Na primeira coluna do intervalo. Eu poderia começar em A1 aqui sem problema nenhum, tá? Mas tem que estar em A, é a primeira coluna. Quando ele encontrar a Ana, encontrou a Ana, ela conta junto. 1, 2, 3. Qual o resultado que ele retorna para mim? 4.800. Então poderia ser assim, ó, igual PROC-V, abriu parênteses, ponto e vírgula, então, PROC-V procura na vertical o 1004 aonde? Na B. E retorna o que tem na mesma linha do 1004 na coluna 2. O que ele retorna? 5.200. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte: o Excel é legal. A gente vai lá fazer um curso de Excel de 2, 3 semanas, depois pratica, tem computador e pratica. O que importa na prova é a teoria. Tá? É isso que vai interessar na prova. É a questão teórica. Então eu tenho que pegar a sintaxe das fórmulas e estudá-las, tá? E tentar compreendê-las. Eu quero praticar? Claro, por que não? Eu vou lá, pego o Planilhas Google lá, que é gratuito, pego o Calc, que é gratuito lá do LibreOffice, e vou pegar aquilo, as minhas anotações, exercícios que eu encontro de questões de provas anteriores, posso praticar. Mas o mais importante é aquilo estar internalizado dentro de mim. Memorizar essas questões, né, de sintaxe. Por isso que eu escrevi aqui, para mostrar para vocês como eu escrevo a fórmula, né, que resultado ela me traz. Então é o que é que faz, o que é o que faz. Então, bons estudos para todos. Até a próxima. Tem muitas questões lá no Drive, tá? Peguem e façam. Aproveitem todas essas que nós vimos aqui que estão lá.